dizendo, não põe e não tira, mas de qualquer forma, quando a gente foi lá com a Heloísa, que foi fazer a questão de pedir pro Marcos sair de casa, a gente trouxe essa questão, por isso que eu falei, a gente está disponível para falar tudo pro detetive e o advogado já sabe de tudo. Entendi. Então, só pra você saber. Entendi. Porque o que a Joy relata para mim é que a Heloísa disse que um dos motivos da revolta dela com vocês é isso, que o Marcos já confessou para vocês o que ele fez e vocês decidiram não ajudá-lo. E que não ajudar o Marcos. E que é por isso que ela está de saída do alcance. Então, eu fiquei assim, por um ponto eu pensei, pode fazer sentido, porque o pastor tinha feito esse comentário comigo, né? Eu falei pro Marcos que ele que procure ajuda para resolver isso tudo que ele fez. Mas eu falei pra Joy, a Joy tá bem revoltada com tudo isso, porque ela não concorda também. Eu comentei com ela, falei, Joy, eu até comentei com a pastora Juliana que ela também tinha tentado dizer a você a mesma coisa e tentando manipular a situação, dizer que ela iria falar a verdade, mas que não seria ela, que seria um advogado. E isso deixou ela bem chateada. Mas aí quando ela me disse isso hoje, sabe quando cai uma pedra na tua cabeça assim? Eu falei, não, pera. Mexeu comigo, doutora, saber que a Heloísa sabe da verdade, você entende? O que acontece, até pra você entender, Aline, porque tá tendo muito assim, um que falou e o outro que falou. É muito importante você saber o que a gente tá falando, isso, né? Que eu liguei pra você, pra não dar espaço pra isso. Sim, eu tenho só mais alguns minutinhos que eu tava aqui no compromisso pra sair pra te ligar. O que acontece? O Paulo não se recusou a atender o Marcos. O que a gente falou, ele confessou, a gente falou, estamos aqui para ajudar. O Paulo falou no começo, estamos aqui para o que você precisar. Porém, você precisa de uma ajuda específica. Do mesmo jeito que cada um está pegando os psicólogos que estão indo atrás, você precisa de um tratamento. Então, nessa área, nós não somos os profissionais da área. Nós não somos psiquiatras e nem psicólogos, nós somos pastores. Então, nós vamos dar orientação espiritual. Entendi. Na orientação espiritual, a gente está aqui para fazer isso. Então, é nesse sentido que o Paulo disse. Agora, ela estava na frente, nós temos testemunhas. Temos a Ilza, que estava de testemunha com a gente, que é lá de Curitiba, que presenciou, que sabe o que a gente falou e que sabe o que a Heloísa falou. Inclusive, assim, a Heloísa chegou lá em Curitiba e foi conversar com a Ilza, porque a Ilza é uma pessoa que trabalha na restauração interior. Sim, eu conheço a Ilza. Você conhece? Então, ela estava com a gente aqui, porque a gente trouxe ela para ajudar a Heloísa nisso. Tratou, assim, no que foi da medida do possível aqui. Quando a gente conversou com o Marcos e com a Heloísa, a Ilza estava junto, então ela sabe tudo. A gente tem uma testemunha, um álibi que nos coloca nessa página de ficar muito tranquilo. Então, assim, não é que a gente não ajudou ele. Na parte espiritual tá aqui, mas o que ele precisa de uma ajuda agora não é na espiritual. Não é na espiritual. Assim como a gente deu exemplo, você estava buscando um psicólogo que estava te ajudando, você falou que tinha um psicólogo que estava te tratando. Sim, a Lívia estava lá com o psicólogo da polícia. A gente deu esse suporte para a Heloísa na questão de ter o psicólogo para ela e para as crianças. E a gente falou, você precisa pedir uma ajuda especializada, agora você tem que querer. Se você não quiser, não adianta. Médico, né? Então, assim, não adianta. Então, assim, a gente como pastor não tem o que fazer. Chega uma hora que a parte espiritual tá aqui, a gente deu o caminho. Mas a gente não é dono de ninguém. Então, se quer ajuda, que nem a Heloísa nos procurou, falou, eu preciso de ajuda, eu preciso desse suporte, eu não tenho como fazer agora. A gente ajudou ela, inclusive, de muitas formas, não foi só indicando o médico. E a gente se prontificou a ajudá-lo. Então, assim, da mesma forma que prontificou ajudar você. Agora, da parte espiritual, é isso que a gente estava falando. Que o Paulo disse assim, agora vai procurar em outro lugar, porque ele não quis a nossa ajuda. Eu entendi, eu entendi desde o início. Então, assim, não quis, não tem o que fazer. Mas daí pra falar que a gente não foi ajudá-lo é outra história, entendeu? Com certeza. Mas você entende o quanto pra mim eu não sei se você conseguiu entender a gravidade pra mim. Uma coisa é eu saber de tudo que aconteceu, outra coisa é eu entender que ele confessou isso e que ele falou pra Heloísa. Isso me deixou abaladíssima, pastora. Porque eu ainda queria acreditar que a Heloísa tá sendo manipulada emocionalmente, que a Heloísa acreditando que ele não fez nada. Agora, eu entender
que ela sabe do que ele fez e ela decidiu ficar do lado dele, você entende quanto que isso rompe em muita coisa que eu acreditava a respeito dela? Sim, sim. Com certeza. Por isso que desde o começo a gente falou, Aline, nossa, a defesa. Lá no começo a gente falou, agora é hora de você cuidar de você e da sua família. Você e sua família. A gente sempre, mesmo naquele começo, a gente tentou dar essa luz para vocês duas, porque a gente sabe que no calor da emoção ali vocês estavam conectados, mas depois do negócio, cada um vai querer defender o seu. Sim. E aí é melhor realmente, tipo assim, não ter esse vínculo, porque senão vai se sentir que nem esse sentimento que você tá tendo agora. Meu Deus, pastora. Ainda bem que você me aconselhou a me proteger, não ficar em contato com ela. Eu tô me sentindo tão usada nesse processo, tô tão revoltada. Eu fico pensando como que a polícia não colocou esse cara na cadeia. Você entende o meu sentimento? Como é? É um sentimento de injustiça. Eu falei com ele na segunda. Eu falei, lembra que eu... tempos dentro de casa, você deixa de ter atitudes carnais, você deixa de falar mal das pessoas, você deixa de expor as pessoas, você deixa de fazer o mal para o outro, você começa a tratar melhor o seu marido, a sua esposa, o seu filho. A cultura do céu começa a vir. Mas é isso que eu tô, como profeta de Deus, eu posso dizer assim, denunciando na nossa geração, Gruber. Porque é muito ativismo, eu chamei de misticismo espiritual, mas poucas pessoas realmente estão vivendo dentro de casa, dentro das suas vidas, esse fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Olha só, gente, domínio próprio. Você. E aí Deus trabalhou comigo, e aí a cura que Deus me falou, Deus mandou até dar uma oferta para ele. E aí eu chamei aquela pessoa e dei. Então, isso que eu falo que é ouvir a voz do Espírito Santo. Porque eu precisava daquela libertação. Aquilo era coisa que estava me magoando, me fazendo sofrer, me machucando. E quando acontece isso, você trava, é um gatilho para te segurar num lugar. É verdade. Tudo que eu digo, o diabo quer te segurar, porque aí você não avança em novos projetos, a mente está contaminada com ódio, com rancor, com tantas coisas, né? E aí eu dei uma oferta para ele, a oferta assim era uma oferta considerável. A partir desse momento de oração, não no templo, não sendo hipócrita, não para as pessoas verem, mas um relacionamento com Deus, quando Deus começa a nos curar de feridas lá do passado e usa pessoas também para ministrar e curar, Ele vai nos reconstruindo de dentro para fora. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal, já estava com saudade de vocês. Eu trouxe aqui no canal sobre o Marcos Grubert, que estava ali preso na Flórida, e agora saiu a resposta do promotor da Flórida, que ele foi solto na segunda-feira lá nos Estados Unidos. E muitas pessoas aqui da internet, muitas pessoas da sociedade, inclusive a advogada, todos ficaram indignados com essa situação. Olha, teve um homem no Paraná, ele foi morto, né? E do lado dele, do corpo, estava ali escrito: morreu porque é pedó. Esse vídeo aqui jamais é uma apologia ao crime, porque eu acredito, para isso existem leis que precisam ser aplicadas para esse tipo de crime. Mas eu quero fazer uma grande observação: o Marcos Grubert pode correr perigo fora. Eu conheci um jovem de 18 anos que ele estava preso, não por esse motivo. Os pais fizeram de tudo para tirar ele da cadeia. E ele saiu da cadeia, inclusive eu o convidei para cultos, falei, vem no culto. Ele esteve ali orando ali no projeto e tudo. E de repente esse rapaz estava tranquilo, trabalhando com seu pai e acabou morrendo. Por quê? Porque a sociedade não aceita certo tipo de coisa. E a sociedade, ela acaba fazendo justiça com as próprias mãos. Eu não concordo com isso. Eu sou de acordo que seja assim cumprida a lei. Que se errou, fique preso. Ele fala que Acabe, ele pecou contra Deus, ele se disfarçou, ele foi para uma guerra. E lá o homem, numa simplicidade, pegou ali a flecha, o arco, e acabou atingindo o rei Acabe. Por quê? Porque Acabe estava na mira de Deus. Por que Acabe estava na mira de Deus? Porque a Bíblia diz assim, ó, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e já tem preparado o seu arco. Então não adianta, se a pessoa errou
ele vai ter que pagar esse preço, ele vai ter que confessar, ele vai ter que se arrepender, ele vai ter que pagar a consequência. Não adianta querer fugir. Não se sabe se esse Marcos ele já foi para os Estados Unidos para fugir de algo aqui do Brasil. Provavelmente sim. Chegou lá, caiu nessa situação. Tudo bem, foi solto. Embora que vai haver uma manifestação para que ele retorne ao julgamento, para que haja o julgamento. Então não adianta, porque de Deus ninguém esconde nada, principalmente da justiça de Deus. Então foram apresentadas ali as provas, com DNA, com tudo que estava ali, até na roupa da criança, todo o trabalho da polícia, e chegou lá nos Estados Unidos, o promotor, ele arquivou o caso, digamos assim, né? E aí, qual é a sua opinião a respeito disso? Eu gostaria que você visse essa live do Marcos Grubert com a Heloísa Rosa, que eu achei particularmente uma hipocrisia muito grande da parte dela, em questão de querer distorcer a mensagem de Cristo, porque quando a pessoa erra, não é que você está julgando, não é que você está se levantando, é que você está agindo com a justiça mesmo. O certo é o certo, o errado é o errado. Então, veja aí também o pronunciamento do pai, do Marcos Grubert, essa live, tá bom? E deixa o seu comentário também. Esse vídeo aqui é para também que seja um alerta a todos que andam no caminho errado, que busquem se consertar, que busquem fazer as coisas certas, que busquem não se esconder atrás da Bíblia, que busquem não se esconder atrás da questão financeira, da popularidade, porque Deus ele é Deus. Deus ele vai corrigir, Deus vai fazer. Então é melhor, como diz Davi, cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque na mão dos homens não há misericórdia. Então eu vejo que esse rapaz ele pode correr um grande risco, né, aqui no Brasil, na minha opinião, claro, porque tem pessoas que não toleram esse tipo de coisa. Não estou fazendo apologia que é certo, tá bom? Deus abençoe você e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Né? YouTube, Facebook e o Instagram, né? Deu certo o Instagram aí também? Então tá, estamos nas 3 plataformas, né? Então seja bem-vindo nessa live. E eu quero fazer um comunicado aqui a respeito de uma notícia que já vem há algum tempo, né? De uma acusação. E uma notícia séria, é um assunto sério, um assunto que trouxe muita dor, traz muito conflito, mas eu gostaria muito que você ouvisse o que eu tenho para falar, escutasse no seu coração e que... Deixa eu ver aqui, é o Instagram? O que é que tá dando? Pode desativar o comentário. Eu desativo aqui. Já foi. Muito bem, gente. Tá conseguindo aí? Eu quero só desativar os comentários aqui, tá? Quero desativar. Me dá o celular aqui que eu desativo. Desativar os comentários aqui até pra não ter muita... não ficar muito... Deixa eu ver aqui onde é que eu consigo desativar aqui os comentários. Desativar comentário. Pronto. Vou colocar lá. Muito bem, gente. Vamos lá. Então, eu queria que você me ouvisse com bastante calma, com bastante serenidade e colocasse no seu coração que eu vou colocar aqui a verdade sobre esse fato, tá? E eu queria ler primeiro um texto da Palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, o versículo 17 diz assim, ó: o primeiro apresenta a sua causa e parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questiona. Gente, eu tenho 65 anos de idade, 46 anos de casamento e 37 anos de ministério. Esses últimos dias o meu nome entrou num parafuso de julgamentos, de questionamentos, mas eu nunca tive um escândalo na minha vida. Eu nunca usei as minhas redes sociais. Eu escrevi algumas coisas aqui para me lembrar e poder falar com vocês sem esquecer o que eu escrevi.
Eu nunca usei minhas redes sociais para acusar, falar mal de alguém. Mesmo nos momentos que a alma tem vontade de fazer isso, desejo de fazer isso, mas eu não usei isso exatamente pela minha posição de fé. Nunca usei para falar mal de ninguém, acusar ninguém, porque eu entendo que as redes sociais elas têm um poder para destruir alguém também. Elas têm um poder de abençoar quando você usa elas para edificar alguém, falar bem de alguém, usar para expor a palavra de Deus, expor as coisas boas. Mas quando a rede social é usada para maldade, ela tem poder de destruir as pessoas, de tirar as pessoas a pior versão que elas têm, no falar, no comunicar, e é importante você cuidar para não entrar nisso. Porque uma palavra que foi liberada, depois você não pode pegar de volta. Você não pode pegar ela de volta. Por isso é importante, como cristão, a gente entender o que a gente fala. Que toda palavra que a gente fala, um dia a gente vai dar conta. Então, cuida para você não envolver seu coração. Por causa de pessoas ruins que tentam envolver seu nome, envolver as suas opiniões, as suas falas. Se não for para criar um ambiente profético bom ao teu redor, para declarar palavras de bênção, não amaldiçoe o seu ambiente. Porque amanhã, essas pessoas ruins, elas podem se voltar contra você. E amanhã pode ser alguém da sua família, você. E essas pessoas que usam a internet para o mal, elas não têm dó de ninguém e não vão ter de você também, tá? Elas não usam de misericórdia com ninguém mesmo. Existe um grupo de pessoas na internet que elas estão sempre a favor de quem está falando mal de alguém. O dia que você não falar mal de alguém, elas se voltam contra você. Então, eu não tenho medo de redes sociais. Por quê? Porque eu não tenho seguidores de rede social. Eu tenho pessoas que são discípulos de Jesus, que querem se alimentar com a palavra, com a oração, e essas pessoas me seguem. Então, em tudo isso que eu passei esses dias, nós desqualificamos da nossa rede social meia dúzia de pessoas. De milhares de pessoas que nos seguem, meia dúzia de pessoas nós tiramos fora porque era incondizente com a palavra de Deus, com o seu falar, com a sua linguagem. Então eu nem quero que essas pessoas me sigam, porque não é o meu feitio falar de ninguém, também nem usar a rede social para isso. Agora, é interessante que mesmo tendo a verdade ao nosso favor, a verdade sobre esse caso, estando do nosso lado, e por direção de Deus, e como orienta a palavra de Deus, nós não nos defendemos nas redes sociais. Nós não nos defendemos nas redes sociais, porque não é um lugar certo para isso. Julgar pessoas, moralmente se atingir, não é rede social. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos chamou. E se uma pessoa, por mais que ela se diga certa, e ela usa redes sociais para denegrir uma imagem, para destruir uma imagem, você deveria ter um pouco mais de entendimento bíblico na sua vida para fazer peneirar isso, né, na sua mente. Nós não ofendemos ninguém, falando aqui, nós não ofendemos ninguém, porque primeiro nós confiamos na justiça de Deus. Eu confio na justiça de Deus. E a justiça de Deus não é a meu favor. A justiça de Deus, ela é a favor da justiça de Deus. Ela não é a favor de uma pessoa. A justiça de Deus não está do lado de uma pessoa. É nós que precisamos estar debaixo da justiça de Deus. Então, é importante que... outra coisa, nós confiamos na justiça dos Estados Unidos. Era onde o caso estava. Na justiça dos Estados Unidos. Nós não fomos
para as redes sociais, nós acreditamos primeiro na justiça de Deus, segundo na justiça dos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque nesses lugares prevalece, não é o que está dito nas redes sociais, nesse lugar prevalece a verdade de Deus. Prevalece o que é verdade de Deus. Então, é interessante que, aliás, é bom a gente saber que quem tem a verdade não precisa se explicar. Você já notou que quem tenta se explicar a todo momento, explicar alguma coisa, falar alguma coisa, ela não tem a verdade porque ela precisa cada hora contar uma coisa diferente? Quem tem a verdade, ele não precisa se explicar o tempo todo. Então, por isso que nesses tempos de acusações, nós não fomos nas redes sociais. O canal era, onde é que estava o julgamento? Na justiça americana. Então, confiamos lá. Colocamos nas mãos de Deus e fizemos isso. Eu tirei os comentários do ar aí, você pode ver que vocês vão poder comentar, exatamente porque as pessoas falam muita coisa que não está segundo o padrão bíblico, né? E para não haver discurso de ódio, palavras não condizentes com a linguagem cristã, então por isso eu tirei os comentários aí, tá bom? O que nós passamos nesses últimos 40 dias de sofrimentos, difamações, condenações de pessoas que fizeram um julgamento baseado em notícias manipuladas por pessoas inescrupulosas. Pessoas inescrupulosas. Notícias sem fundamento de verdade, né? E com interesses pessoais para ganhar o quê? Likes, engajamento de redes, não importa quem eles usaram. Não importa as pessoas que eles usaram. E para ganhar engajamento em suas redes sociais. Agora, faça uma reflexão. Não seria justo ouvir os dois lados antes de emitir uma opinião, antes de julgar, destruir o nome de uma pessoa? Não seria justo ouvir os dois lados, esperar ter uma sentença dos dois lados? Não era justo isso? Se o caso estava na justiça, quando você coloca um caso na justiça, você tem que ter a confiança. Quem tem a verdade tem a confiança. Eu não preciso me justificar, eu não preciso falar mal de ninguém. Eu teria uma lista. Poderia escrever um livro das coisas que eu poderia falar da carne, apontar o defeito de pessoas. Mas por que nós não fizemos isso? Porque nós confiamos na justiça. E quem tem confiança na justiça, ele tem paz, ele tem confiança. E foi o que a justiça americana fez. Ela ouviu os dois lados e tirou suas conclusões. Ela rejeitou todas as acusações que não se mostraram verdadeiras. As pessoas podem falar o que elas querem nas redes sociais. A justiça americana não olha as redes sociais para ter uma base em um processo. Nenhuma justiça no mundo. Elas olham para provas, não é o que se escreve numa rede social. Uma rede social está aberta para cada um falar o que quer, mas a justiça tem que levar provas. Então, é interessante que, outra coisa que é muito importante, que fique bem claro isso, como pastor, como pai, como avô, eu não sou a favor de abuso de nenhum tipo contra criança, contra inocente, ou contra indefesos. Muito pelo contrário. Trabalhei a vida inteira contra essas coisas. Agora, mas para isso, para toda causa dessa, existe uma justiça. E esse caso estava sendo julgado dentro de uma das justiças que melhores tem no mundo, nos Estados Unidos. Mas agora ela foi levada pelo outro lado para as redes sociais, para ter um julgamento lá. Então, vamos lá. As acusações. O acusado era o meu filho, o Marcos Gruber. É um homem de 42 anos,
Primeiro, se tivesse uma acusação correta, deveria ser ele, não eu. Não outras pessoas que foram envolvidas, outros nomes, amigos, família e tantas pessoas que foram colocadas junto, em jornais, em redes sociais. E aí a gente vê a maldade das pessoas, a maldade das pessoas. Então, a outra parte envolvida, o acusado era meu filho, outra parte envolvida era um pai, uma mãe e uma criança de 5 anos. E todas as provas desse caso, todas as provas, elas estão hoje com a promotoria na Flórida. Não é um caso que foi feito nas redes sociais, é um caso que todas as provas estão na promotoria lá no condado de Osceola County, ou seja, na cidade de Kissimmee, na Flórida. Tanto as provas de acusações como as provas de absolvições. Foi com esse material que a justiça trabalhou. Então, deixa eu só explicar aqui. Hoje nas redes sociais me passaram muito, né? Uma mentira deslavada, que tem material genético na roupa da criança. Não tem. Se tivesse isso, você acha que a justiça dos Estados Unidos terminaria um caso? Mas vamos lá. Existe uma pessoa que eu gostaria de incluir aqui, mas não vou, até porque não merece ser incluída. Vou fazer uma outra live com ele, falando com ele. Mas eu quero tratar hoje desse caso só assim, só para que essas coisas não fiquem somente na internet, e para que a gente não diga que a gente não colocou a nossa voz aqui também. A absolvição desse caso. As pessoas dizem, mas ele foi inocentado. Não, ele não foi inocentado. O meu filho, esse caso, ele não foi julgado por falta de provas. Mas eu vou tentar desenhar isso aqui, tá? O devido processo legal, ele foi garantido por um juiz nos Estados Unidos imparcial, com as duas partes assistidas por advogados, e com uma decisão que, após a verificação do que foi apresentado, não há elementos mínimos para o início de uma ação penal. Nenhum mínimo para o início de uma ação penal. Sequer foi aberta uma ação penal. A injustiça entendeu não haver razões mínimas para a instauração de um procedimento penal. Um promotor e um assistente da promotoria no estado da Flórida não viram provas nenhuma para o caso seguir adiante. O caso foi fechado por um juiz, por não haver persecução ou grau de convicção de materialidade de provas. Então não adianta escrever nas redes sociais que teve isso, teve aquilo. Não teve. O caso foi fechado por não haver provas. Então, faça uma reflexão comigo aqui, faça uma reflexão, pensa um pouco. Na integridade da justiça americana. Na integridade da justiça americana. Pensem o seguinte, a Flórida é o estado mais rigoroso quanto a crimes contra abusos de criança. É o estado mais rigoroso. Vocês acham que simplesmente eles abandonariam um caso assim, se eles tivessem alguma prova? E se você busca uma informação que não seja em jornais, que não seja em redes sociais, que não seja comigo, você acha que eu estou de um lado? Então, você tem que entrar lá na corte em Kissimmee, na corte americana em Kissimmee, entra lá, é público, gente. É público, você tem uma internet. Entra lá, na corte você vai ver. Lá tem o resultado. É só digitar o nome do meu filho, Marcos Gruber, Marcos Martim. Pronto, vai te dar o caso lá. Você mesmo pode tirar suas conclusões. É um caso